Olá, pessoal! Bom dia! Eu sou o professor Humberto e esta é a aula de número 7 das turmas de nono ano do ano letivo de 2021 da Escola Municipal Alzira Araújo. E teremos como tema na aula de hoje raiz quadrada. Então, acorda, neurônio, e vamos para a aula! Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre raiz quadrada. E lembrando que a raiz quadrada é uma operação matemática que ela vem acompanhando a nossa vida escolar em vários outros anos de estudo, não é verdade? E agora no nono ano não é diferente também. Isso, a raiz quadrada é um tratamento específico particular da radiciação. A gente vai ver que vai ter outros tipos de raízes, mas hoje especificamente a gente vai trabalhar com a raiz quadrada. E isso indica que o índice do radical ele é igual ao número 2. Por isso o nome raiz quadrada. A gente vai trabalhar somente com esse tipo de índice na aula de hoje. E lembrando que é uma operação inversa das potências de expoente igual a 2. Mas a gente precisa entender que são os elementos da radiciação. Nós falamos aqui de radical, de índice, mas que são eles? Então você vê na figura aí que o radical é o símbolo que está em vermelho aí na sua tela agora. Ele indica que se trata de uma radiciação. E o índice caracteriza a operação, ou seja, o tipo de raiz que a gente vai trabalhar. Em geral, o radicando é o número sobre o qual nós somos questionados. E a raiz é o resultado. Tá bom? Nesse exemplo que nós estamos vendo aí na tela, nós estamos procurando uma raiz quadrada do número 4, ou seja, queremos saber qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, teremos como resultado o 4. Então, nós vemos que esse número é o número 2. Por quê? Porque quando nós multiplicamos o 2 por ele mesmo, nós encontramos como resultado o 4. Então, quando um número positivo possui raiz quadrada exata, nós também dizemos que esse número é um quadrado perfeito. Mas o que são números quadrados perfeitos? Vamos ver agora. Então, aqui nós vemos uma tabelinha com alguns números quadrados perfeitos. Mas o que é um número quadrado perfeito, professor? Ó, nada mais é do que um número inteiro que pode ser escrito como um quadrado de outro número inteiro. Ou ainda, se a raiz quadrada de um número inteiro for outro número inteiro. Ou seja, o primeiro é um número quadrado. Ou seja, números que são quadrados de outro. Por exemplo, nós temos aí nessa figura o número 0, número 1, número 4, número 9, por assim infinitamente. Então, o primeiro que aparece aqui para nós é o número 1. Vamos trabalhar, o 0 vai dar 0 mesmo, não altera o resultado. Mas vamos começar trabalhando aqui com o número 1. Então, você pergunta lá, raiz quadrada do número 1. O resultado é o número 1. Por quê? Porque 1 vezes 1, o resultado é 1. Vamos pegar agora o número 36. Olha lá, desce um pouquinho na tabela e olha lá o número 36. Tem como resultado a raiz quadrada de 36 o número 6. Por quê? Porque 6 vezes 6, ou seja, ele mesmo está dando o resultado, ao multiplicar por ele mesmo, do número 36. E o resultado é ele mesmo. Entendeu? O números quadrados perfeitos acaba sendo ele mesmo multiplicado por ele mesmo e tendo resultado o próprio número, que você usou como parcelas da multiplicação. Vamos pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, o número 81, raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de 81 é o número 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é igual a 81. Esses são os números, alguns, né? A gente não pode esquecer que a reta numérica ela é uma reta infinita de números. Então a gente não pode esquecer que esses números não param aqui na raiz quadrada de 100. Eles continuam infinitamente. Aqui é apenas uma tabela com alguns números quadrados perfeitos, tá bom? E algumas raízes quadradas. Então, mas vamos ver como é que a gente calcula essas raízes quadradas.
Então, pessoal, como que a gente calcula uma raiz quadrada? Né? Como é que é calculada essa raiz quadrada? Vamos relembrar. Determinar uma raiz quadrada, ela na verdade consiste basicamente em calcular o número que elevado ao quadrado gera o valor que a gente quer encontrar. Então, por exemplo, a raiz quadrada do número 25, que você está vendo na tela aí, ela corresponde ao número 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é igual a 25. E o que seria esse 5 ao quadrado? É o 5 repetido duas vezes. Então, é 5 vezes 5 é igual a 25. Né? Você percebe aí também que tem uma tabelinha para a gente não esquecer. Ela foi feita a raiz quadrada do número 1 até o 225. É claro que lembrando que não para na raiz quadrada de 225. A raiz quadrada ela também acompanha a reta numérica dos números. Então ela também é infinitos números. Então também temos infinitas raízes quadradas. A gente fez aqui uma pequena tabela para são os números mais recorrentes no nosso estudo aqui do nono ano. Tá? E ao lado, ali na tabela em amarelo, você também percebe que tem a operação inversa da radiciação, que é a potenciação. Então, a prova real, né? Como elas são operações inversas, acaba sendo uma prova real do que está sendo feito nas raízes quadradas. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar ali a raiz quadrada de 16. Você encontrou ali como resultado o número 4. Por quê? Olha o inverso lá. 4 ao quadrado é igual a 16. 4 vezes 4 é igual a 16. Vamos pegar, por exemplo, descer mais um pouco na tabela. Vamos lá pegar a raiz quadrada de 144. A gente encontra a raiz quadrada de 144 no número 12. Por quê? Porque 12 vezes 12, ou seja, 12 ao quadrado é igual a 144. Tá bom, pessoal? Bom, nem sempre vai ser possível a gente encontrar as raízes quadradas rapidamente desse jeito, né? E alguns outros métodos serão utilizados, né? Esse é um método por tentativa, mas às vezes vai ser muito cansativo dependendo da quantidade numérica que nós teremos, né? Ou do número ser muito grande. Então, como é que é feito essa resolução? Né? Então, a gente vai usar uma outra técnica que a gente vai acabar de ver agorinha, que é a decomposição de números em fatores primos. A gente utiliza a fatoração nesse caso, a gente vai ver agora. Então aqui a gente vê uma outra técnica para que a gente possa calcular a raiz quadrada dos números. Né? E essa técnica é justamente a técnica da fatoração, é a decomposição de números em fatores primos. Então aqui a gente vê um exemplo aqui, por exemplo, o número 196. Então você vai decompor o número 196 em fatores primos. Né? Então, número 196 é um número par, então é um número divisível por 2. Então, você, ao dividir por 2, o número 196, você vai encontrar o número 98. O número 98 continua sendo um número par, então ele continua sendo um número divisível por 2. Então, você divide por 2 pela segunda vez. E aí você vai encontrar o número 49. O número 49, ele não é um número par. Então, ele não está na tabuada número 2. Então, já descarta o 2 como fator divisor dele. Então, a gente vai olhar a tabuada do 49, você vai perceber lá que ele aparece o número 7 para que a gente possa dividi-lo. Então, dividindo por 7, a gente vai encontrar 7. 7 é divisível por ele mesmo. A gente divide por 7 novamente e teremos lá como resultado o 1. Ah, mas dá para continuar dividindo? Ah, mas aí vai ser o número 1 dividido por 1 sempre. O resultado vai dar sempre o número 1, é o elemento neutro da multiplicação. E a gente para por aqui a decomposição em fatores primos. Então, o que a gente percebeu lá? Que o número 196 ele pode ser decomposto pelo número 2 e o número 7 duas vezes cada um. E aí você observe aqui embaixo, a raiz quadrada de 196 ela pode ser escrita assim agora. A raiz quadrada de 2 elevado a 2, por quê? Porque o 2 aparece duas vezes vezes o 7 elevado ao quadrado. Também porque o 7 aparece duas vezes. Nesse caso, é possível, nessa situação, como temos 2 ao quadrado, a raiz quadrada de 2 ao quadrado,
nós simplesmente eliminamos, né? Simplificamos ali, de uma certa forma, a raiz quadrada com o expoente número 2. E temos como resultado justamente o número 2 vezes o 7. Por quê? Da mesma forma, a raiz quadrada do 7 ao quadrado, a gente vai fazer uma simples simplificação e a raiz quadrada com o expoente número 2, ele vai ser eliminado, tornando o número 7. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo? Se a gente for parar para multiplicar, 2 ao quadrado, na verdade, 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, a gente está decompondo para visualizar melhor os números que estão aparecendo. E, ao final, 2 vezes 7 igual a 14. Se você fizer uma prova real rapidamente, aí armar e efetuar 14 vezes 14, você vai encontrar os 196. Tá bom? Então, essa é uma outra forma da gente encontrar as raízes quadradas dos números. Ah, e se acontecer da gente decompor o número em fatores primos e a gente não conseguir eliminar todas as raízes quadradas que aparecem depois que você decompõe. Então, isso mostra que aquele número ele não tem uma raiz quadrada exata. Não é um número que vai encontrar um número exato para a raiz quadrada. Ele não tem um número natural exato para tê-lo como resultado. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, não esqueça aqui embaixo de agora, depois de ver o vídeo, rever novamente, clicar no formulário do Google para que você possa efetuar as questões e colocar em prática o seu aprendizado da aula de hoje. Tá bom? Então, pessoal, até a próxima aula e bons estudos!